Amém, queridos? Graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor Jesus colocou no meu coração hoje de manhã, vindo para cá para o trabalho. Aquele texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Que por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Ele não levou por consideração a ignomínia, a vergonha, e por ele ter suportado tal oposição dos pecadores por causa dessa alegria, ele está também confortando, consolando o nosso coração, para que nós possamos também ter a mesma disposição dele, por causa da alegria que está proposta. Meus irmãos, quantos de nós vivemos em função desse dia? Será que é algo que está na nossa mente, que está entranhado dentro de nós? A alegria que nos está proposta? Qual é a alegria que está proposta para o nosso coração, queridos? O reino que virá, o reino vindouro, queridos. O Espírito e a noiva clamam por esse dia. Vem, Senhor Jesus. Para isso estamos aqui. Nós temos nossos afazeres, nós temos uma família para poder sustentar, nós temos que trabalhar. Jesus, inspirando o apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, ele escreveu lá em 2 Tessalonicenses 3, aqueles que não trabalham não devem nem comer, não merecem comer. Então o trabalho faz parte, estudar faz parte da nossa vida, né? Cuidar da casa, ter momento com a família, tudo isso faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Porque se colocarmos isso como carro-chefe da nossa vida, nós não vamos suportar os dias que virão. A condução do Espírito, na verdade, para os tempos que estamos vivendo, queridos, é um tempo de que nós devemos cultivar no nosso coração o desapego pelas coisas. Não abandonar tudo agora, mas estar dispostos a abandonar, porque estamos muito próximos, queridos, da última semana. Então, se nós não tivermos esse sentimento no nosso coração, a alegria que nos está proposta, nós não vamos suportar. Lucas capítulo 18, um homem de grana mesmo, um homem importante, apareceu para Jesus, falando para Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? Aí Jesus falou, né? Por que me chamais bom? Só um, que é o Pai. Então você conhece os mandamentos: não matarás, não mentirás, né? Não roubarás, não dirás falso testemunho. Enfim, ele citou ali parte dos 10 mandamentos, que hoje, na nova aliança, está dentro do nosso coração, para que nós possamos praticar, para herdarmos a vida eterna. Jesus falou: pratique estas coisas e você viverá, terá a vida eterna. Aí ele respondeu para Jesus: eu faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: beleza, falta ali apenas uma coisa: vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue, que você vai ganhar um tesouro eterno. E ele se entristeceu e deu as costas para Jesus. E Jesus falou para os seus discípulos: como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro falou: então quem pode se salvar, Jesus? E Jesus falou: todas as coisas são possíveis para Deus. Aí Pedro vai e responde: nós deixamos as nossas casas para te seguir, Jesus. E Jesus falou: em verdade vos digo, que todo aquele que deixar casas, seus pais, suas mães, pai, mãe, né? Mulher, nora, enfim, para me seguir, receberá no presente, na verdade essa palavra presente no grego é kairos, no tempo de Deus, e por vir no mundo vindouro receberá a vida eterna. Ou seja, o que o rico não estava disposto a fazer, os discípulos de Jesus estiveram dispostos. Jesus, por exemplo, quando chamou Pedro, Jesus fez aquela pesca milagrosa em Lucas 5, ao ponto de 2 barcos quase irem a pique, afundarem. E Jesus falou: larga tudo isso aqui, vem e me segue, que eu farei de você um pescador de homens. Então, queridos, os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. E hoje,
Será que estamos dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus? Repito, nós precisamos ter sabedoria e compreender os tempos que estamos vivendo. Os sábios saberão o tempo e o modo. Hoje, estamos no tempo da preparação de abandonarmos tudo, meus irmãos. Porque no tempo do fim, as duas testemunhas, que é a Igreja do Senhor Jesus, judeus e gentios unidos, que creem em Cristo, eleitos segundo a graça, que responderam a esse chamado maravilhoso, como os discípulos responderam, eles vão fazer obras iguais, até maiores que Jesus fez. Mas para que essas obras sejam feitas, nós precisamos estar dispostos agora a nos preparar para abandonarmos tudo. Porque a preparação, queridos, é antes da guerra. Nenhum soldado se prepara durante a guerra, se prepara antes. Então, em 1 Coríntios 14 está escrito que quem não ouvir o som correto da trombeta, como se preparará para a batalha? Então, o som correto é isso. Nós precisamos estar dispostos a abandonar tudo para seguir a Jesus. É ter como se não tivesse. No tempo atual, não é errado termos coisas. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 29, está escrito, ó, aqueles que usam das coisas deste mundo, usam como se delas não abusassem. É ter como se não tivesse. Porque o tempo se aproxima. Então, quem está disposto a largar tudo para seguir a Jesus? Porque na última semana de Daniel, os últimos 7 anos, as duas testemunhas, os chamados por Deus, eles precisam largar tudo para seguir a Jesus. Então, que possamos cultivar desde já no nosso coração esse desapego. Continuar vivendo a nossa vida, mas com o coração cultivado em largarmos tudo para seguir a Jesus. Por causa da alegria que está proposta. Porque o Espírito e a noiva clamam, vem Jesus. E Apocalipse, o contexto de Apocalipse é a última semana de Daniel. Por isso que tem muitos setes lá em Apocalipse. Fala da plenitude da igreja, claro, mas principalmente da última semana. Então, o livro de Apocalipse nos fala demais acerca desses últimos 7 anos que vão anteceder a volta de Jesus. Na primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, Shua Serodia, em que o grande e maior avivamento vai acontecer neste mundo. E a igreja vai abandonar tudo, queridos, para poder seguir a Jesus, para poder fazer o chamado. Como está escrito na lei, na festa das trombetas, que antecedia a festa da expiação, que é profeticamente falando a volta de Jesus, nenhuma obra serviu, eles tinham que fazer, eles tinham que se preparar. E nós vamos fazer isso, queridos, tocar trombetas. Nenhuma obra serviu, vamos abandonar tudo para poder cumprir esse ministério. E na metade em diante, grande tribulação. Se formos escolhidos para poder dar nossas vidas, vamos ter que dar. Se formos escolhidos para poder fugir ao deserto, conforme está escrito em Apocalipse 12, nós vamos fugir e Deus vai nos guardar para que nós não possamos ver a morte e sermos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quando a trombeta soar, conectando a trombeta do jubileu, em que havia a cada 50 anos liberdade para todo o povo, e vamos chegar a esse dia, e ou também no final da festa das trombetas, e que no soar da última trombeta, Jesus volta, expia nossos pecados definitivamente, glorifica o nosso corpo, e aí vamos adentrar com Ele para as bodas do Cordeiro, a festa dos tabernáculos, e reinaremos com Ele nesta terra por 1000 anos, tendo acesso ao céu, mas governando nesta terra por 1000 anos. Essa é a alegria que está proposta. Mas o que nós vemos em boa parte das igrejas? O carro-chefe invertido, o vagão invertido, queridos. A máquina está levando a igreja a pensar demais nas coisas desta vida. 7 passos para ser próspero. Como ser rico. Dê o dízimo todo mês e você vai ter muita grana. Como se dízimo fosse dinheiro. Fazendo barganha com Deus e por aí vai. Né? Deus vai realizar seus sonhos, você vai ter um melhor emprego, você vai ter uma empresa, enfim, nada contra isso, queridos. Se realmente for o teu chamado,
e Deus te der essa graça, você pode ter uma empresa, você pode prosperar, mas nem todos os cristãos vão prosperar se eles se entregarem aos seus propósitos. Vocês conseguem compreender? Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, escreveu lá, inspirado pelo Espírito, de que aqueles que querem ficar ricos vão entrar em ciladas, ruínas, que vão levá-los à perdição. Por quê? Porque nós temos que estar dispostos a vender tudo que nós temos, dar aos pobres, para ganharmos de fato a verdadeira vida, que é a vida eterna, a alegria que nos está proposta. Então convido os irmãos a meditar na alegria que está proposta. A palavra de Deus, ela fala demais acerca dessa alegria proposta. Ela fala demais acerca do reino que virá. Fala demais acerca da eternidade, queridos. E ela nos leva a amar a vinda de Jesus e não amar as coisas desta vida passageira. O que nós conquistarmos aqui, que não seja um fim em si mesmo. Se Deus permitir que nós conquistemos algo, que seja um meio para um fim. Sem esquecer dos nossos irmãos que hoje estão sendo perseguidos nos lugares de perseguição, perdendo tudo, inclusive a própria vida, por amor a Cristo. Em Hebreus capítulo 13, a palavra nos exorta a lembrarmos dos presos, como se estivéssemos presos com eles. E esses que morrem pela causa do Evangelho, eles terão um patamar superior nesse mundo vindouro que estamos falando. Patente alta eles terão. Muitos, está escrito em Hebreus capítulo 10 ou 11, acho que é 11, eles abriram mão de serem livres da perseguição, preferindo ser maltratados, dando suas próprias vidas, porque almejavam uma ressurreição superior. Em Salmo 116, verso 15, está escrito que Deus, Ele ama a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esses que são martirizados, que dão suas vidas por amor a Cristo, Deus ama, Deus julga como preciosa. Por quê? Porque Ele sabe que esses terão um galardão superior na ocasião da volta de Jesus. Então é isso, queridos. Por causa da alegria proposta, Jesus suportou a cruz. Então que nós possamos também, por causa da alegria proposta, estarmos dispostos a padecer afrontas por amor a Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.